bem com vocês? Nós estamos aqui no podcast Criação versus Evolução. É um tema muito polêmico, né? Tanto nas, na ciência quanto na religião, onde todo mundo tem dúvidas e tem debate sobre isso, né? E hoje eu estou aqui com uma pessoa, com duas pessoas, na verdade, que vão esclarecer nos dois lados tudo que acontece nesse mundo tão com tantas dúvidas, né? Então, eu estou aqui hoje com o nosso pastor, apóstolo Mauri Trevisan, biólogo. Pastor, seja bem-vindo ao podcast. Amém. É uma alegria, um privilégio nesse assunto conturbado, polêmico, cheio de conflitos, mas nós vamos esclarecer muitas coisas e você que nos assiste, por favor, fique com a mente aberta, porque o nosso amado apóstolo Paulo dizia: não vos conformeis com esse século, mudai pela renovação da vossa mente. Amém? Mauri Trevisan, ao teu dispor. É isso aí. E a gente está aqui também com o Leonardo, nosso pastor Leonardo Trevisan, filho do apóstolo Mauri. Se apresenta, por favor, Léo. Olá, pessoal. Muito prazer, pastor Leonardo. Eu creio que esse será o podcast que vai ser o mais esclarecedor na tua vida com relação a esse tema, evolução ou versus criação. Nós temos, assim, uma bagagem, por causa que meu pai é biólogo e também pastor e apóstolo. Nós já estudamos muito esse tema e eu tenho certeza que vai ser extremamente esclarecedor para a tua vida. Não perca, continue conosco, que vai ser muito legal. Apóstolo, me tira uma dúvida. Eu acho que a cabeça do Senhor deve ser bem criativa, né? E tem que ser muito esclarecida também, porque o Senhor é um pastor e um cientista. Eu quero saber do Senhor como que isso funciona dentro da cabeça do Senhor, como que esses dois assuntos tão contraditórios, né, se fundem na sua cabeça. Queria saber para que o Senhor nos explicasse, né, para a gente poder entender como funciona o sistema neural de um apóstolo e de um cientista ao mesmo tempo. Há um casamento muito bem feito da parte espiritual, a parte bíblica, de Gênesis, que fala da criação, escrito por Moisés, e a parte científica, de genética, de mutações, evolução de Charles Darwin. Eu sou um grande admirador dele. Mas eu sei dos conflitos, eu sei o que pensam os nossos pastores, eu sei o que pensam os nossos cientistas. E agora, em muito tempo, isso causa conflito dentro de mim. E eu tenho respostas boas. Em muito tempo eu resolvi ficar quieto, calado. Mas agora, os próprios meus filhos estão me cobrando isso. Baseado em Provérbios 31:8, que diz: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Então, eu quero colocar a minha mente, o conhecimento que a gente tem sobre Bíblia e sobre ciência, à disposição dos conflitos, procurando soluções. Religião e ciência podem caminhar muito paralelas, muito bem, de mãos dadas. Legal, eu acho isso muito importante, pessoal, porque está vindo de essas fontes, isso que a gente vai conversar hoje está vindo direto dessa mente maravilhosa, porque eu tenho prazer, né, de conhecer o pastor há muitos anos, né, estou na família, né, há muitos anos, e é muito gostoso de saber, porque assim como você que está assistindo, eu tinha muitas dúvidas a respeito de religião versus criação, e hoje, graças a eles, né, eu sou muito esclarecida a respeito disso. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, para começar, já começando com o pé na porta, né? O homem veio do macaco? Muito bem, essa é a pergunta talvez que todos fazem. Não é bem assim. Para que se responda isso, é necessário que se entenda alguns preliminares, né? A gente entende que a vida foi gradativamente desenvolvida, feita por Deus, mas não foram em 6 dias. Ele descansou no 7º. A Bíblia, a palavra traduzida como dia na Bíblia, vem de Ion, Y-O-N, que pode ser traduzido como dia, mas pode ser traduzido também como milhares de anos, como um período indeterminado e coisa assim. Que legal, gente. Então, essa palavra Ion, ela define muitas coisas. Então, nós podemos interpretar que existem, eu acho que foram períodos longos que a ciência diz, e não contradiz. A sequência que a Bíblia fala de criação é a mesma sequência evolutiva
que os zoólogos, os botânicos, os cientistas falam sobre a vida. Então não há incoerência. Mas a verdade, respondendo à tua pergunta, foram milhões de anos adaptativos de formas de animais. Observando que começou a zoologia falando dos protozoários, animais de uma célula só, e começaram a ser os seres mais simples. Aliás, me permitam engrandecer o nosso Deus, porque um animal de uma célula só chamar que era o mais simples, eu acho que é até ridicularizar a obra da criação. Se a gente pegar o paramécio, a ameba, a vorticela, estento, e outros protozoários, eles têm uma célula só. Eles se defendem, eles têm defesa, eles se alimentam, eles se locomovem, eles se multiplicam. Isso é fantástico. Então, falar que é um animal simples, né? Mas a verdade é que começa com os protozoários, animais unicelulares, podemos colocar bactéria, fungo também, que são seres vivos, né? O vírus, e, de repente, mudanças gradativas em milhões de anos fizeram com que outras formas de vida foram surgindo. E o Darwin está certo quando ele fala que no mundo, muitos animais passam fome. Vai morrer aquele de fome, ou vai ser presa do predador, aquele que é menos apto, que é menos veloz, ou que tem menos força, que tem menos inteligência. Então, sempre vai selecionando o mais apto. Sim. Os dinossauros morreram, extinguiram, porque não eram bem aptos. Os grandes arqueólogos e paleontólogos dizem que os dinossauros botavam seus ovos, eram répteis ovíparos, mas não cuidavam de seus ovos. Observação aqui, pastor, o senhor sabe que muitos cristãos não acreditam nos dinossauros, né? Mesmo com tantas evidências que nós temos aí de fósseis, né? E o que o senhor acha que impede esse acreditar, mesmo com tantas evidências? É uma boa pergunta. Aliás, isso me traz um momento triste, porque eu conheço um jovem sábio, um jovem estudante, que ele deixou de ir na igreja porque ele foi assistir um culto e o pastor falou num culto de celebração que os dinossauros nunca existiram, que foi farsa da ciência, né? Foi fantasia da ciência. Ele saiu não voltou mais na igreja. Então, na realidade, é indiscutível a existência dos dinossauros. Nós temos muitos fósseis. Em todo o planeta Terra, a gente encontra fósseis, não só do dinossauro, mas dos parentes dele, né? O Archaeopteryx, e várias espécies de dinossauros. Eram répteis enormes que depois se transformaram em aves. Se pegar a evolução, né? Primeiro, na Bíblia, fala animais que rastejam, não fala répteis. Uma cobra, vamos pensar numa cobra, né? Qualquer criança sabe que um animal que rasteja é um réptil, né? E depois formaram as aves. E os paleontólogos afirmam, nós temos aí fósseis de dinossauros que voavam. Eram dinossauros com dentes, com asas, né? O Archaeopteryx foi uma das primeiras aves. Arqueos do grego significa antigo, pteris, asas. Então, é um réptil que tinha asas antigas. E observe que um dinossauro que consiga voar, ele tem privilégios que outros não têm. Ele foge do predador, ele busca mais alimento, ele se alimenta melhor. Olha, foi uma conquista muito grande. Mas não é por isso. Então, para você que está assistindo, é inegável, né, que os dinossauros existiram. Até porque, né, se você for estudar, a gente tem vários fósseis, como o pastor está dizendo aí, de dinossauros gigantes, né, que habitavam a nossa Terra, né. Pastor, voltando ao macaco, então, resumindo, né, trazendo em miúdos, significa que de uma célula foi se evoluindo até que parou na gente hoje, né? Eu acredito que nós, hoje, 2022, somos uma evolução dos humanos ainda. A gente continua evoluindo desde a criação, não é isso? Bom, é importante que se entenda, nossa mente é incapaz. Até 2.000 anos, a gente chega em Jesus 2.000 anos atrás. Até 3.000 anos, 4.000 anos atrás, antes de Cristo, a gente vai lá para as pirâmides, de dinastia de Faraó. A gente consegue chegar lá sempre até 10.000 anos. Mas quando a gente fala 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 4 milhões de anos, é coisa meio complexa. Por exemplo, os cientistas dizem que a espécie humana surgiu há 200.000 anos atrás. O Homo sapiens, 200.000 anos atrás. Agora imagina os primórdios. Se a gente falar 3, 4 milhões de anos atrás, a nossa mente não alcança. Hoje a mente não alcança nem entender o que é o 100 anos.
Ô pai, mas deixa eu fazer uma pergunta que, na verdade, talvez seja o ponto assim, decisivo para muitos cristãos. A Bíblia fala que a humanidade começou com Adão e Eva, correto? Sim. E se nós pegarmos a cronologia de Adão e Eva, nós vamos ter em torno de 6.000 anos atrás, certo? Mas calma aí, se começou com Adão e Eva há 6.000 anos atrás, como que o Homo sapiens foi criado ou já existia há 200.000 anos atrás? Então, muitos cristãos têm essa dúvida. Agora, antes do senhor responder, eu só queria ler um versículo bíblico que é importante para você abrir a tua mente em relação a esse tema. Em Mateus capítulo 13, eu abrirei em parábolas a minha boca e publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, a Bíblia claramente está falando que desde a criação do mundo, a Bíblia usa uma linguagem de parábolas para explicar as coisas que acontecem. Jesus usou muito a linguagem de parábolas e está falando aqui que desde a criação do mundo era usada essa linguagem. Por quê? Porque Deus tinha que dar uma mensagem de que Ele criou todas as coisas para nós, que conhecemos a ciência do século XX, do século XXI, e para as pessoas que não faziam ideia do que era evolução no século I, no século II, antes de Cristo, porque o Pentateuco foi escrito por Moisés, Gênesis foi escrito por Moisés, né? Então, é uma página da Bíblia, né, que foi escrito na linguagem de parábolas, para que duas eras tão distantes pudessem entender. Várias eras, né? várias gerações pudessem entender que foi Deus que criou. Então não existe dúvida. Foi Deus que criou. Foi Deus que criou a vida, Ele é o autor da vida, foi Deus que formou o homem. Agora, o método pelo qual Ele formou, o período, o Yom, né, que é o dia, o período pelo qual Ele criou todas as coisas, não somos nós que vamos definir, é o próprio Deus. Então isso aí tem que abrir o teu entendimento que Deus, Ele escreveu Gênesis 1, que é a criação do mundo, numa linguagem que você entendesse, mas que Moisés entendesse, mas que Josué, Davi, que todos os profetas do passado entendessem e acreditassem que foi ele. Imagina Deus escrevendo lá, então, peguei uma célula, e aí multipliquei uma molécula, um átomo, protozoário. Moisés falou, o quê? Que é isso? Então, acho não, né? Com certeza o Senhor fez algo para que todos pudessem. Roberta, eu vou te dar uma pergunta. Diga. Qual a tua concepção? Como que você pensa o formato, a beleza de Eva e de Adão? Na tua mente, como que é Eva e Adão? Antes de eu conhecer o Senhor, antes de eu conhecer, né, a respeito de evolução versus criação, para mim Adão e Eva era bonitinho, cabelo penteado, né, todos bem olhando, né, correndo no paraíso maravilhoso lá e tal. Para mim eu tinha essa concepção. Aí esses dois senhores sentaram, né, para conversar e tal, e eu fui entendendo. Por exemplo, hoje eu sei que o homem, né, naquela época, quando nos primórdios, ele precisava, por exemplo, ser muito peludo. Ele precisava ter muitos pelos. Por quê? Fazia frio, não existia roupa, não existia algo que protegesse o homem dos externos, né, das coisas externas. Então, eu entendi isso. Falei, bom, não tinha roupa, não tinha um casaco, não tinha uma blusa de frio. Então, o homem realmente ele precisava ser ou a luz do sol, né? Ele precisava se proteger da luz do sol e no inverno, né, se proteger do frio. E, por exemplo, naquela época não tinha panela de pressão, né, para cozinhar a carninha molinha, né, a picanha que a gente come ali no churrasco, não tinha. Como é que naquela época a gente ia comer uma carne crua sem que os nossos dentes, por exemplo, fossem maiores, sem que a nossa mandíbula fosse mais avantajada? Como que a gente ia mastigar, cortar a carne aqui sem que hoje os nossos dentes hoje não suportariam que nós vivêssemos como antes, né?
caçar, né? Como que nós caçaríamos em alta velocidade? Enfim, eu acho que naquela época, por que o homem fala o macaco, né? Por conta da aparência, realmente, eu acho, de ser muito peludo, de ter a Bom, protuberância, quer dizer que né, a tua Eva era peluda, peluda. a mandíbula dela era proeminente, eu imagino que era cabeluda e não usava shampoo, nem condicionador, e nem era cabeleireira, então o cabelo dela. Eu acho também que ela não cortava unhas, porque não tinha alicatinha de unha, então a unha dela era comprida, não escovava o dente. E olha, eu acho que ela tinha que ser musculosa também, porque ela tinha que subir nas árvores, comer os frutos das árvores. E, então, olha, eu achei que o braço dela, aquele Mike Tyson, era muito forte. Olha, eu acho que você está descrevendo quase que um gorila do passado, né? Agora, Roberta, é importante você relembrar que você teve conosco na África. E nós tivemos em aldeias lá que nunca eram brancos. E eu ficava, inclusive, com um constrangimento, porque eu chegava em algumas aldeias, as crianças olhavam para mim e saíam aterrorizadas, chorando em alta velocidade, porque viram um monstro, um homem branco que nunca tinha visto. Então eu imagino, eu faço a seguinte pergunta: aquela criança que vai mostrar a Bíblia para ela, a Eva dela não vai ser branca, né? A do japonês, como que vai ser, né? Então, a concepção que a gente tem de Eva da criação é muito dependente da cultura do ambiente que a gente vive, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente pense nisso. Deixa eu responder uma pergunta que você fez e que, na verdade, ficou no vazio. Que o homem está em evolução ainda, né? Nós somos, você falou em 2022, nós ainda estamos em evolução. Primeiro, eu sou dentista e muitas pessoas hoje já nascem sem o dente do siso, né? Olha isso. Muitas pessoas hoje, o maior problema, eu sou ortodontista, eu sou especialista em ortodontia. A grande maioria dos problemas ortodônticos é por causa da retrusão da mandíbula. A mandíbula hoje nossa é bem mais para trás do que era dos fósseis de antigamente. Ou seja, nós estamos passando por um processo evolutivo, sim. Você duvida disso? Você duvida que o homem está evoluindo? Vou provar que você acredita na evolução. Existia gigante no passado? Você acredita que existia gigante? Você acredita em Golias? Porque a Bíblia fala que Golias tinha 3 metros de altura. Cadê os Golias de hoje? Cadê os gigantes de hoje? Não existem mais. Por que existiam? Porque antigamente o porte físico, a força, o tamanho era extremamente importante. Eles viviam em batalhas. Eles precisavam ser fortes, eles precisavam ser musculosos. Os filisteus, existia uma raça de gigantes antigamente que não existe mais hoje. Por quê? Vou te falar de uma coisa que foi decisiva. Inventaram algo chamado pólvora. Depois que inventaram a pólvora, o tamanho perdeu a importância. Ficou um alvo, né? Virou um alvo fácil. É muito mais fácil você acertar um gigante de 3 metros do que um japonesinho pequenininho. O Vitor Magrelo. E uma bala mata tanto o pequeno quanto o grande. Se você pesquisar hoje, não existe gigantes. Não existe. Existe um cara que é o Guinness Book lá, que é o cara mais alto do mundo, que tem 2 metros e... 2,20 metros. Mas ele não consegue casar com ninguém. Não consegue casar. Então, hoje, o tamanho é um problema. Sabe por quê? Porque o gigante, e nós não estamos falando de gigante igual no passado, que tinha 3 metros de altura. Nós estamos falando de um cara de 2,30 metros. Um cara de 2,30 metros, como é que ele viaja de avião? Me fala, como é que cabe naquelas poltroninhas? Passa numa porta até. Que tênis que ele usa? Ele vai numa loja para comprar tênis, não tem tênis para ele. Então ele fica isolado da sociedade. Hoje, o gigante é algo ruim. Então, ele o gigante que existe hoje, ele não consegue encontrar parceiro. Qual que é a tendência evolutiva? Dele não passar o gene adiante. Então, a probabilidade de que os gigantes permaneçam está caindo. Dessa maneira, os aptos permanecem, os menos aptos são eliminados. Dessa maneira, o princípio evolutivo está eliminando os gigantes. E, Léo, e puxando essa sua teoria, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Mauri. Na palavra de Deus, pastor, fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? A palavra de Deus fala. E muitas pessoas acham que é o
físico, né? Que é por fora, né? E aí, pegando esse gancho de quem acredita que imagem e semelhança de Deus sejam orelhas, né? Deus tem o tamanho de um anão? Deus tem o tamanho de um gigante? Deus é preto? Deus é branco? Deus é japonês? Queria que o senhor esclarecesse isso para a gente, porque é algo que fica muito flutuante, né, no nosso meio cristão, sobre essa imagem e semelhança de Deus. Muito bem. O Leonardo citou de 6.000 anos atrás, que são as gerações a partir de Adão e Eva, da criação, coisa assim. Então, vou botar nesse ponto para responder a uma pergunta. A Bíblia fala na formação do homem, na evolução durante milhões de anos. E a gente já ouviu falar do homem Pitecantropus erectus, homem de Java, homem de Neandertal, Cro-Magnon, Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Então, tem uma sequência de homens. Esses nomes que o senhor está dando são para cada época. Cada época, cada tipo de homem que foi crescendo. Sim. Em habilidades, em inteligência. Tá bom. Aquele desenho, né, que vai, exato, o homem assim, exato, vai crescendo. Como o Homo erectus, por exemplo, né? O Homo erectus é o mais maior que... Na escola a gente aprende muito isso, aquela imagem do homem que vai desencurvando. Então, quando um primata, né, porque nós somos primatas, na verdade, quando o primata ficou em pé, e hoje tem muitos animais, muitos primatas eretos, né, ele chamou Homo erectus. Agora, respondendo a tua pergunta, Homo sapiens sapiens, somos nós, eu imagino, a minha concepção que eu tenho, que há 6.000 anos atrás, o sopro de Deus, como alma vivente, sobre um animal que eram os homens hábiles, erectos e coisas assim, transformou num adorador. Naquele momento que o Espírito entrou no Homo sapiens, que ele entendeu a grandeza do Senhor, ele prostrou e adorou a Deus. Isso, na minha concepção, isso aconteceu há 6.000 anos. E o Leonardo falou muito bem sobre, desde a criação do mundo, Deus usa parábolas para comunicar conosco, né? Então, esse sopro sobre Adão, eu imagino que justamente seja um sopro, quando a Bíblia fala alma vivente, foi justamente o Espírito Santo de Deus que entrou ali. Então, o Espírito de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz isso. Então, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. É mais ou menos essa concepção. Pelo Espírito Santo de Deus. Exato. Deixa eu fazer e um não resumo. Como, né, homem físico aqui, né, gente? Homem na terra. Deixa eu fazer um resuminho para você entender um pouquinho a respeito de evolução. Porque, assim, às vezes é difícil a gente assimilar o que é evolução. É difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem um período muito curto de vida. A gente vive 80 anos, 90, 100 anos no máximo. Em 100 anos, você não consegue ver a transformação de uma espécie. Você não consegue ver se um beija-flor que tinha um bico desse tamanho, se daqui 300 anos o bico dele vai ser um pouquinho maior. Isso é uma evolução, isso é uma transformação. Então a gente consegue ver as transformações das espécies através de fósseis, através de estudo arqueológico, né? O homem, os esqueletos, os fósseis dos homens do passado são diferentes dos nossos esqueletos de hoje. Ou seja, houve uma transformação, houve uma evolução. É isso, sabe? A gente tem que desmascarar, desmistificar esse significado de evolução. Agora, a evolução ela começou, é muito gradativa, e isso traz uma beleza muito maior para o processo de criação de Deus. Eu creio que Deus, ele não levou 6 dias. Não, ele levou muito mais. Para Deus um ano. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1.000 anos, né? Então, ele caprichou, ele foi fazendo. Não existia o homem ainda, tá? Não existia. Então, ele foi fazendo os vegetais, e devagarzinho foi fazendo, e o processo evolutivo foi moldando, foi evoluindo as espécies, elas foram crescendo, foi transformando em árvores, foi transformando em peixes, répteis, aves, dinossauros. Léo, só pegando um parênteses de dinossauro aqui. Como é que o homem ia conviver na mesma terra com o dinossauro? É legal. Não é verdade? Então, ó, morria pisoteado. Foi crescendo. E, cara, se você acredita em dinossauro, você tem que acreditar que existia, presta atenção,
Se você acredita em dinossauro, você tem que acreditar que existiu o planeta Terra antes de Adão e Eva. Porque depois de Adão e Eva, não teve dinossauro. Não teve. Na Bíblia não fala nada a respeito de dinossauro. Imagina a gente aqui sentado. Adão não foi comido por um dinossauro. Jonas não foi comido. Não tem nenhum relato bíblico de alguém que foi devorado por um dinossauro. Então os dinossauros não viveram na mesma época que a humanidade. Ou seja, viveram antes. Só um exemplo. Ouça bem, olha, interessante. A gente tem uma dificuldade em localizar mais ou menos quando o homem foi formado na escala zoológica. Mas os paleontólogos, os arqueólogos, os cientistas afirmam o seguinte: se nós transportássemos toda a criação em um ano, ou seja, de janeiro a dezembro, todo foi feito, o homem teria sido formado no dia 23 de dezembro. Lá no fim. Exato. Legal. Então, o homem realmente, como a Bíblia fala, foi o último. O ápice da criação. Né? Ele é um mamífero mais evoluído, mais bem capacitado, que domina, como tem Gênesis 1:26, multiplicar e sujeitar a terra, dominar sobre aves, etc., répteis e tudo que rasteja. Então, o homem domina, mas ele foi o último da criação. Olha que bacana. Eu acho, por exemplo, Deus foi fazendo tudo de maneira, eu acho que o ápice fosse o homem, e ele percebeu que podia ou não conviver com o homem, que seria bom ou não, né, sobre conviver com o homem. Imagina, né, hoje nós aqui, rodeados de dinossauros, a gente aqui, o Tiranossauro Rex passando. Você não entra na nossa cabeça. Pastor, fechar esse assunto sobre os homens, né, como sapiens, hominetos, nossa, agora eu tô ficando muito mais, depois eu vou dar uma aula para vocês. Só um minutinho, antes de fechar, que isso é muito legal para todos os cristãos. Se você não acredita em evolução, vou te dar só mais um exemplo. Esaú, que era o irmão de Jacó, para ele enganar o pai, o que ele fez? Ele se vestiu de pelo de ovelha. Porque a própria Bíblia fala que ele era todo revestido de pelo, ele era extremamente peludo, né? E o pai estava cego, e aí Israel, o pai, ele foi passar a bênção da primogenitura, e aí ele tocou em Jacó, que estava com pelo de ovelha para ser disfarçado do irmão. Pai. Então você imagina o tanto que esse cara era peludo, né? Olha. Não existe hoje homem assim. Não existe mais homem peludo. O que existe hoje? O pessoal depila, o pessoal faz depilação a laser, tira os pelos porque caiu de moda. Então, as mulheres, elas procuram, a grande maioria das mulheres, homens que não têm pelo. E dessa maneira, a moda ditou isso, né? Por quê? Porque a gente não precisa mais de pelo, a gente tem roupa, a gente tem cobertor. Peludo não passou tanto tempo, acabou. Justamente, isso é evolução. O gene do homem peludo não passou para frente. Por quê? Porque essas mulheres são chatas, são exigentes. Então, gente, vamos depilar. Elas preferem homens que não têm pelo. Então, esse gene aos poucos foi deixando de existir. E hoje deve ser feio, hein? Meu Jesus Cristo, gente. Iluda. Imagina essa Eva. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pastor, e agora a gente fechando esse assunto do homem, espero que tenha ficado muito claro para você em relação a isso, que nós, nessa era, né, nessa época da criação, que o homem, que Deus soprou o Espírito sobre nós, não éramos como hoje. E a evolução não é algo que doa. A evolução é algo que você pensar naturalmente em tudo, nas épocas, é tranquilo, gente. Não é algo que a gente deva brigar, morrer, matar por causa disso. É só a gente pensar um pouquinho. E nem vai contra a Bíblia. A gente está aqui dando vários exemplos, bíblicos e não bíblicos, de coisas que aconteceram que nos fizeram ser como nós somos hoje, né? E, pastor, agora algo que me intriga bastante é sobre a Arca de Moisés. Perdão, Arca de Noé, tá? Na Arca de Noé, pastor, assim, desde a escola, né, a gente vê lá que
Noé colocou um casalzinho lá de cada espécie, né? Como que aconteceu isso sem fantasia para o Senhor, assim, realmente o que houve? Como que um bicho não comeu o outro? Como que fez para administrar tudo isso Entendi. ali? É uma boa pergunta e ela é revolucionária. E você que nos assiste, prepare que eu vou chocar você um pouquinho e vai contrariar toda aquela figura de imagem que você viu. Primeiro, eu quero que fique claro que eu creio no dilúvio, eu creio nessa arca, eu creio que não está escrito. E olha, hoje a engenharia naval, estudando os 300 côvados dessa grande arca, 50 de largura e 30 de altura, ela tem um formato para não submergir fantástico, que na época, com aquelas ferramentas grosseiras, A gente consegue saber? dá mais ou menos 175 metros, se não me engano, o comprimento. Então, era uma arca enorme para a época, mas ela era pequena para os animais que existem hoje. Vou repetir, que existem hoje. Mas observem que a gente tem que comparar duas coisas. Primeiro, eu creio, e eu posso mostrar isso, que nem todos os animais que existem hoje estavam na arca. Primeira coisa. Segunda coisa, se hoje quem entende de zoologia, um estudante de zoologia, sabe que você pode apertar todos os animais, todas as espécies, um casal de cada um, por dentro da arca, não cabe. Se tira para fora, põe de novo, aperta, não cabe. Você imaginar um casal de elefante, eles comem 250 quilos de capim por dia. Ou seja, em 4 dias, o casal de elefantes comeria 1 tonelada de capim. E durante os 375 dias que a arca ficou, ficava 92.500 quilos só de capim. Mas tinha o rinoceronte também, tinha o búfalo, tinha a zebra, tinha os herbívoros, e tinha os carnívoros, e tinha insetos. A Bíblia fala que todos os animais, todos têm asas, estavam na arca. Agora, só de insetos, a libélula tinha que estar lá, o gafanhoto, o grilo, eles não têm asas. Só de passarinhos, quantas espécies de aves? Me perdoem, mas não cabe. Mas a Bíblia está certa. É porque acontece é que quando a Bíblia fala a água cobriu toda a terra, era, Roberta, toda a terra conhecida na época. Vou repetir. Habitada ali. Toda. Não, nem precisa ser habitada. Era a terra conhecida na época. De Noé. Porque, exato. Agora, notem, a Austrália, ela foi descoberta há pouco tempo atrás, no tempo geológico. A América do Norte, que estava em Colombo, não tinha descoberto ainda. Então, a América do Norte não fazia parte de toda a Terra. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, não fazia parte de toda a Terra. Então, notem que o canguru, que é um animal único e exclusivo da Austrália, um cachorro do mato chamado dingo, que só tem lá na Austrália, que é igual o nosso cachorro do mato aqui, só tem na Austrália. Zebra na Você só tem gente. Eu estou falando da Austrália. A zebra da África, né, Vitão? Então fica. O ornitorrinco é um animal único da Austrália. Eles não estavam na arca, porque a Austrália não tinha descoberta. Aqui nós temos animais também, Roberto, que são só do Brasil. Por exemplo, a capivara, por exemplo, o tamanduá, por exemplo, um macaco sagui, só tem no Brasil. Eles não estavam, por isso não tinha sido descoberto. A Nova Zelândia tem alguns animais que são só da Nova Zelândia. A Nova Zelândia não existia. A Nova Zelândia é uma ilha. Então, por exemplo, tem um pássaro aqui no voo chamado kiwi, que só tem lá. E tem outros animais ali da Nova Zelândia que são próprios, únicos de lá. Então, não estavam na arca. Agora, notem que a Bíblia também fala que, de repente, tem lá um versículo que só sobreviveu, acabou o dilúvio, ficou Noé e os animais que estavam com ele. Então, ficaram, desceram da arca. Agora, se desceram da arca, se esses animais que eu estou falando estavam lá, então ali na Arábia, no Monte Ararat, por ali naquela região da Síria, tinha que ter o boião mascarado, que é lá do Polo Norte. Tinha que ter o urso polar, não tem. Tinha que ter o ornitorrinco, tinha que ter canguru na região e não tem. Só, né? Então, os animais da arca, quando multiplicaram, podem ter formado outras espécies. E outros animais, outras espécies que não estavam na arca, também continuam.
continuaram o processo evolutivo, formando outras espécies. Então a Bíblia não está errada. Cobriu toda a terra conhecida na época. Um casal de cada espécie, de toda a terra, que estava na época. Entende? Então, naquela região. Exato, nós não estamos diminuindo o valor da arca e de Noé. Eu creio que o dilúvio existiu. E também estudos de geologia, hoje conceituada no mundo inteiro, demonstra que o mar Mediterrâneo, com a última glaciação, ele encheu e extravasou para o Mar Negro, que era água doce. O Mar Negro subiu 150 metros, ou seja, inundou toda uma grande região. Que Deus sabia, Deus preveniu, queria que salvassem as espécies e as famílias, Não, e Mar colocou dentro da Mar Morto. Mar Negro. Não, é o Mar Negro. É o Mar Negro mesmo. O Mediterrâneo extravasou e inundou toda a terra conhecida na época. Repito. Então, a Nova Zelândia não foi inundada, a Austrália também não, o Polo Norte não, o Polo Norte também não. E, olha, existe uma diferença de mais de 10 mil quilômetros entre Monte Ararat, onde estava a Arca, e a Austrália. Eu não 10 consigo, mil quilômetros. Exato, eu não consigo entender Quilômetros. que Noé veio nadando buscar o canguru aqui. E o canguru também não foi nadando para lá. Né? E é muito difícil. Imagina colocar um urso polar que precisa de 200 graus abaixo de zero na arca, junto com um búfalo, um búfalo que vive na África, num calor enorme. Sim. Eu sei que Deus pode fazer milagres. Jesus multiplicou pão e peixe, ele podia multiplicar o capim para os elefantes, não é verdade? Então a gente crê no sobrenatural de Deus. Mas tudo nos indica, com a ciência, casando direitinho com a Bíblia, que a Arca de Noé, ela existiu, o dilúvio existiu, mas nem todas as espécies que hoje existem estavam lá. Sim, entendi. E a gente, trazendo isso para a gente hoje, a gente sabe que hoje, tem espécies hoje, né, professor, que continuam em extinção. Né? Tanto é que a gente vê aí espécie em extinção. Então, isso continua acontecendo hoje O mico-leão vai desaparecer logo, logo, não se adapta. Né? E nós tivemos, quando os americanos vieram na América, quando foi descoberto, tinha um pássaro, por exemplo, um peru chamado dodô. Ele é real até nos museus aí, o último foi queimado no museu que teve um incêndio e queimou. Mas o dodô, ele não tinha um gene que facilita o processo evolutivo. Todo animal hoje tem medo do homem, porque o homem é o maior predador. Esse dodô não tinha, então era um piruzão enorme, não corria do homem. Os navegantes, os aventureiros chegavam, pegavam, era panela todo dia, dodô. Ele foi extinto, não é verdade? Porque o fato de temer o homem, ter medo do homem, é um fator evolutivo que dá vantagem de sobrevivência, senão o homem, ser humano, mata. Sim. Então, pessoal, trazendo de novo essa teoria da evolução versus criação, Deus, no meu entender, tá, pastor? Que Deus criou todas as coisas, e conforme o tempo vai passando, Deus vê que aquilo não vai se adaptar, né? Na verdade, é um processo natural, né, da Terra, né, pastor? Então, mico-leão dourado não se adapta mais ao tempo que nós estamos vivendo, e assim outras espécies provavelmente depois vai acontecer todo esse processo de extinção por não se adaptar. Na verdade, a extinção, pastor, o que o senhor me traz como extinção? Por que é extinto? É porque não se adapta à era? É porque aquilo não vai ser bom? O que o senhor acha a palavra extinção? Por que é extinto? Por que desaparece? Se Deus fez e se é bom. Exatamente, por que desaparece? A Bíblia fala que fez Deus e viu que era bom. Bom, se era bom, por que extinto? Vai entrar em extinção, então. Por que Deus permite que entre em extinção? Muito bem. Vamos pegar um conflito entre presa e predador. Vamos pegar, por exemplo, uma onça na África, uma leoa na África e um antílope, por exemplo. A leoa, ela tem que comer. A mais rápida, ela vai ter velocidade para alcançar o antílope. O antílope tem que sobreviver. O antílope que vai sobreviver é aquele que é mais rápido ou que tem uma percepção do predador melhor que os outros. Então, é uma luta de sobrevivência em todas as áreas. Né? Presa e predador se equilibram. Então, a própria seleção natural vai fazer com que a leoa, mais rápida, enxerga melhor e ela sobreviva. Por exemplo, a zebra, a gente, do ponto de vista... A zebra da África,
gente. Tá? Observe que a zebra ela tem uma série de listas que fala assim, mas como? Parece que a evolução está errada. Ela é muito aparente no meio da floresta. Qualquer predador vê a zebra de longe. Por que ele tem aquelas cores assim? Mas a gente não sabe que quando a zebra ela se junta em rebanho, o preto e branco dela, o felino não tem cones e bastonetes, então ele vê tudo camuflado. Ele não consegue entender a cor da zebra. Uma zebra encostada na outra em rebanho, é como se tivesse tudo. Uma coisa psicodélica, sabe aquele desenho psicodélico? Não sabe onde começa uma zebra e onde termina outra. Então ela tem que afugentar o rebanho para a zebra isolar. A hora que isola, ele sabe onde a zebra termina, onde a zebra começa. E fica mais fácil ele predar a presa. Então a zebra que se afasta, ela vai morrer. Ela tem que ficar junto do rebanho. Sim. E esse comportamento de rebanho é altamente evolutivo. Né? Gente, olha isso. Como que Deus é maravilhoso. Né? Como que Deus faz todas as coisas de maneira perfeita. Né? Pastor, a gente está falando, eu acho que muito a respeito da criação para o lado cristão. Né? O que o senhor falaria para os cientistas que estão assistindo a gente? Porque o cientista ele não acredita na criação do Senhor, né? No sopro de Deus, né? Nas coisas. Então, o que o senhor falaria para um cientista que está assistindo hoje nosso podcast, para que ele entenda que em tudo existe a mão de Deus? Né? Muito bem. Eu falo isso com muita alegria. Eu quero falar com verdadeiros cientistas, porque o próprio Pasteur, grande fundador do Instituto Pasteur, que veio dele com leite pasteurizado, que resolveu... Olha, o homem foi um grande cientista. E ele era um crentão em Deus maravilhoso. E ele escreveu assim: a pequena ciência afasta o homem de Deus. A grande aproxima. Einstein, ele falou assim que a religião sem a ciência é manca. A ciência sem religião é cega. Ele disse também que o mundo é insatisfatoriamente explicável sem a presença de Deus. Einstein ele tinha convicção que Deus fez céus e terra e a relatividade da teoria dele. Então, a gente vê Bertone, que coisa interessante. O Dr. Collins foi o grande geneticista que descobriu todo o mapeamento do genoma humano. Hoje nós sabemos cada gene no cromossomo humano mapeado. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E ele teve o privilégio de anunciar publicamente, junto com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, a decifração do código genético humano, todo o mapeamento. E ele mostra, ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus. Eu já li esse livro, é um livro maravilhoso, que ele mostra que o DNA, o código genético, os genes, é a linguagem de Deus. E no pronunciamento dele, junto com Bill Clinton, ele fala que a linguagem de Deus foi decifrada. Então, os grandes cientistas se dobram diante do poderio de Deus. E quero ir um pouco mais além. Então, você não tinha nascido ainda, mas em 1968 foi um ano terrível, uma vergonha para a humanidade. Em 1968 tinha guerra no Vietnã, numa investida só 35 mil soldados morreram. E hoje os americanos não sabem por que teve a guerra no Vietnã. Então a guerra no Vietnã foi uma vergonha. Você lembra também que você não tinha nascido ainda, mas o presidente Kennedy foi assassinado. Sim. Um pouco antes de 68. Mas em 68 o Bob Kennedy foi assassinado também. Então foi uma vergonha. Martin Luther King, prêmio Nobel da Paz, líder negreiro contra o racismo, um homem maravilhoso, foi assassinado em 1968. 1968 foi a época em que a Rússia invadiu a Tchecoslováquia e teve mortes e etc. E também em 1968 as mulheres começaram a emancipação feminina, teve a queimada de sutiãs em praça pública, coisa assim. Então 1968 foi revestido de grandes problemas. Mas em 1968, em Natal de 1968, teve um presente para a humanidade. Apolo 8 foi para a Lua, 10 órbitas na Lua, e de repente os 3 astronautas, numa
uma comunicação televisiva fala com todo o planeta Terra, e todo o planeta Terra ouvindo os homens lá da Lua falando, e sabe o que eles fazem? Eles leem os 10 primeiros versículos da Bíblia. Olha! Então eu vejo ali, Roberto, a ciência, o ápice da ciência, que foi Apolo 8, e o ápice da Bíblia, começando esses homens, cientistas, engenheiros, astronautas, lendo os 10. Curvando, então as duas coisas caminham No bem. princípio criou Deus os céus e a meu Deus. E olha, e você que nos assiste, eu queria lembrar que hoje qualquer criança sabe do planeta Terra que gira em torno do Sol. Mas antigamente a ciência e a religião era comandada pelo Papa. Eram os dogmas da Igreja Católica, e aí daquele que fugisse contra um dogma da Igreja Católica, ele era queimado, ele era condenado, ele era preso. Então acreditava-se na época que a Terra era o centro e a Terra não se movia. E de repente Kepler, Copérnico começaram a fazer estudos e chegaram à conclusão que o Sol, a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra. Olha, o Copérnico, a esposa de Copérnico, a mãe de Copérnico foi acusada de feitiçaria. Ele teve filho de cidade, os 3 filhos dele foram mortos. Uma época antes, Giordano Bruno mostrou, através de trabalhos científicos, ele era um teólogo e era um filósofo também. Ele mostrou que a Terra tem mobilidade. Hoje a criança sabe que a Terra move. Claro. Isso contrariou os dogmas da Igreja Católica, que a Terra era estática. Ele foi queimado vivo em praça pública. Então, Galileu teve que se retratar, teve que publicamente falar que a ideia dele estava errada, senão ele não saía da prisão. Só em 1992, Roberto, 350 anos depois da morte de Galileu, que o Papa João Paulo II absolveu o pecado de Galileu. Se eu pudesse falar para o Papa, eu sou o Papa, eu tinha que pedir perdão para ele. Ele estava certo, porque vai absolver, tem que pedir perdão, pedir desculpa para a família, para os descendentes dele. Então a ciência e a religião teve muito tempo que se chocavam. Graças a Deus, se eu estivesse falando isso hoje, na época de Galileu, eu estava queimado. Tinha gente aqui na porta querendo. Tem nesse século, em Tennessee, um professor foi preso porque ele falou de Charles Darwin, foi em 1926, não foi muito tempo. Ele falou de Charles Darwin numa sala de aula. Ele foi preso. Então, graças a Deus, as coisas mudaram. E você que nos assiste, por favor, fique com a mente aberta, porque o que nós estamos falando são coisas reais da ciência e reais da Bíblia. E a gente continua achando que Deus é maravilhoso e nós louvamos a Deus. Olha, eu sou um crente convicto, apaixonado por Deus e sou apaixonado pela ciência. E olha, ignorância não pode fazer parte de homens sábios. Aliás, me permita, eu tenho uma frase aqui que eu queria ler para vocês, porque ela é muito significativa. É ilusório supor que uma religião que não leve a sério os conhecimentos científicos possa merecer respeito das pessoas inteligentes. Fantástico, mandou a pau. E isso foi o nosso Charles Birk, um cientista famoso que ajudou muito no genoma humano também. Muito bem. Deixa eu só falar alguma coisa com relação a isso. A Roberta perguntou o que poderíamos falar para os cientistas com relação à Bíblia. Na verdade, eu só quero falar uma coisa: a vida é um dom que vem de Deus. E tentaram recriar de todas as maneiras, falando que houve uma descarga elétrica, que houve o Big Bang, que através do choque das moléculas começou o primeiro ser vivente e tal. Não tem jeito da gente, por mais fantasioso que seja, acreditar que através de um choque, através de um princípio bioquímico, houve vida. Vida é o dom que vem de Deus. Amém. Então Exatamente. foi Deus que criou a vida. E a partir de moléculas, a partir de seres pequenos, a partir de uma ameba, a partir de seres unicelulares, o processo evolutivo aconteceu. Mas a vida, ela foi criada por Deus, né?
E aí ela foi evoluindo. Deus foi preparando o planeta Terra, foi lapidando o planeta Terra para que nós possamos habitar. E quando já existia um planeta lindo, maravilhoso, quando já existia o Jardim do Éden, pronto para que o homem habitasse, Deus soprou no Homo sapiens o fôlego de vida. E aí nós, essa raça chamada Homo sapiens, a partir daí, que foi há mais ou menos 6.000 anos atrás, nós nos tornamos seres viventes. Ou seja, nós tínhamos corpo, alma e a partir daí o espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu acho que isso faz a gente admirar ainda mais o Senhor. Muito mais! Deixa eu só pegar um exemplo, um gancho nisso que o Léo falou, porque realmente os cientistas, eles procuram lá nos primórdios da vida, há 13,8 milhões de alguma ideia cientificamente comprovada por início da primeira molécula, da primeira proteína. E todos eles, eu estou falando que não é uma fala de um pastor, de um teólogo. Os cientistas afirmam que até hoje nós não temos condições de explicar o início da primeira multiplicação, da primeira proteína, os aminoácidos, da vida em si. Agora escutem bem, um grande cientista que estuda justamente isso, ele falou que seria da mesma forma que a gente imaginar que passou um grande tornado no ferro velho e de repente o movimento desse tufão que movimentou o ferro velho nasceu um Boeing 737, um ferro velho. É a mesma coisa imaginar que das moléculas, amônia, hidrogênio, atmosfera primitiva, com descargas de radiação, formou uma molécula vida. Então, realmente, o que o Léo falou certo, a vida é um sopro de Deus para que ela tivesse início. Sim, com a convivência, né, que eu tenho com eles, o que eu aprendi foi que seria diminuir muito a graça e a grandiosidade de Deus, pensar que o Senhor faria as coisas em tão pouco tempo. Deus é detalhista, Deus trabalha nos detalhes, né? Então, isso que a gente está tentando explicar é que o Senhor nos fez e fez a terra com esmero, né? Pensando no que Ele ia fazer, construindo aquilo, né? E a gente imaginar que o Senhor fez tudo, né, numa explosão, ou, meu Deus, apareceu, né? Seria diminuir a sabedoria, a multiforme sabedoria do Senhor para a criação, né, pastor? Algo que eu quero, voltando um pouco ao assunto da criação, o Big Bang, que as pessoas falam tanto, cientificamente o que foi e na criação o que foi isso? O que foi essa explosão que o pessoal fala, então a Terra era sem forma e vazia, né? O que significa isso? Muito bem. Hoje a grande maioria dos cientistas, dos astrônomos, dos astrofísicos, eles concordam e entendem com o Big Bang. E realmente uma grande explosão que fez com que todas as galáxias, são mais de 100 milhões de galáxias, cada galáxia tem mais de 100 milhões de estrelas. Para gente ter uma ideia do número de estrelas que tem no universo, você pega o número 1 e coloca 21 zero atrás, esse é o número de estrelas que nós temos. E todas elas estão fugindo, estão saindo de um centro, né? Que, segundo os cientistas, hoje estima-se em 13,8 bilhões. Antes era 15 bilhões, 20 bilhões de anos. Hoje a média tem um consenso de 13,8 bilhões. Existem muitos mecanismos de estudos que permitem chegar nesse número, e há um consenso. Então, você que é da igreja, você que é pastor, que você é crente, não fale mal do Big Bang. É realmente algo que está em expansão. Continua acontecendo. Continua acontecendo. Tá. Nós estamos na Via Láctea. A Via Láctea está indo, nós não sabemos para onde, porque o universo não tem espaço. A Andrômeda é outra, ela está caminhando, fugindo de um ponto comum, também não tem espaço onde vai chegar, né? Como se, imagine se fosse um elástico, e este elástico, a explosão, fez com que todas as galáxias estivessem fugindo de um centro comum. Agora os cientistas chamam de Big Crunch, que espera-se que isso vai acontecer num dia, que esse elástico, essa energia propulsora vai chegar no fim e vai começar a retroceder. E quando começar a retroceder, finais dos tempos. Olha.
Então, exato, quer dizer, basta um pequeno... Como é que chama o Big o quê? Big Crush. Vai acabar essa energia e vai começar a voltar, vai ser um retrocesso, né? Essa informação é nova para essa pessoa. Vai acontecer que os oceanos, o magma vai extravasar, os vulcões vão explodir e vai ter tudo aquilo que a Bíblia fala, que vai ser um terror, né, quando isso acontecer. Né? Mas isso é muito complexo, vamos discutir em pouco tempo aqui. Né? E Jesus vai voltar antes, exato, né? Exato. Então, o Big Bang, quando os cientistas falam... Quando o senhor fala que a Terra, Deus fala que a Terra era sem forma e vazia, era isso? Exato, não tinha, eram trevas, não tinha luz e tinha uma atmosfera muito grande, então a luz não penetrava. Até que começaram a formar condensação, o calor, porque o magma... O Sol já existia. A Terra era uma altura, a temperatura era muito alta. Então qualquer gota d'água que caísse no planeta Terra evaporava, então condensava e formava nuvens muito pesadas. Mas essa Terra foi esfriando, a crosta foi esfriando. Era como se fosse uma boleta com rochas voando, boiando em cima, né? E as mais densas afundavam mais, as menos densas formavam montanhas e etc. Então é importante que quando a Bíblia fala haja luz, né? Foi a primeira vez que os cientistas dizem que abriu essa atmosfera e a luz pôde penetrar. Né? Então, e aí foi surgindo a vida, foi surgindo. A separação entre águas e terra firme também tem uma explicação científica muito consistente, né? E exatamente como a Bíblia fala. Né? Quando fala, você observar na Bíblia, o primeiro Deus fala assim, o primeiro vegetal que ele fala é de relva. Né? Então, se ele falasse briófita, ninguém ia entender. Hoje um aluno ele sabe que é o musgo, um vegetalzinho verde baixinho como uma relva, são as briófitas. E depois vieram as pteridófitas, e depois a Bíblia fala, e depois árvores que dão frutos, né? E são as fanerógamas. Então tem uma linguagem científica correta, mas é a mesma sequência, não tem incoerência nenhuma na ciência e na Bíblia. E assim, uma pergunta super polêmica, mas que eu gostaria de ouvir do senhor mesmo. Muito se fala sobre vida em outros planetas, né? E quando a gente fala de vida, a gente não fala de vida humana, nada disso, mas que existem outras bactérias, outras, né, em outros planetas. O que o senhor me fala sobre isso? Roberto, eu aprendi nos meus 74 anos de vida a não duvidar nada, porque entre céu e terra tem tantos mistérios e tanta coisa, e as probabilidades são tão grandes, e o nosso desconhecimento, a nossa ignorância é tão grande, que eu nem ouso pensar nisso. Agora, se alguém falar, pode ter vida, eu concordo. Se alguém falar, não pode ter vida, agora, com certeza, não vai ser igual aqui no planeta Terra, né? Sim. Então, tem... Porque a gente fala que a galáxia é tão grande, né? Roberta, quando eu vejo analisar uma bactéria, a diferença entre uma bactéria e um vírus é um protozoário, animais de uma célula só, eu fico perplexo, admirado, né? Então, olha qual a diferença entre um fungo, uma bactéria, e um elefante. Meu Deus, que formas variadas de vida, né? Os dois são movidos, o elefante e uma bactéria são movidos, gente. Quem somos nós para duvidar ou crer? Então, o mundo é muito complexo. Eu acredito que hoje, com a ciência, com a tecnologia, eu acho que nós descobriremos muito mais coisas, né? Hoje, com tudo que nós temos nas mãos, né? E muito mais nós descobriremos mais para frente, e a conversa de hoje já vai ficar velha, né? Daqui 20 anos, com tudo isso que está acontecendo no mundo, daqui 20 anos a gente vai olhar para esse podcast e falar assim, a gente não sabia nada, né? Porque a evolução é constante, as coisas continuam acontecendo, e o homem cada vez mais sábio, né? A gente tem feito várias coisas para a gente poder descobrir mais e mais a respeito das entrelinhas, né, da criação. Eu acho que nós estamos partindo para o finalmente, né? Nós precisamos encerrar, senão fica muito grande. Mas deixa eu só falar uma coisa que me ajudou muito a entender a evolução. E talvez possa te ajudar também. Pelo fato da gente ter um espaço de tempo muito curto aqui na Terra e não acompanhar a transformação das espécies, então isso foge do nosso intelecto, foge da nossa mente. Mas existem algumas coisas que te é familiar e que você acredita de uma maneira muito fácil. Se você pegar uma lagarta e você vê o formato de uma lagarta,
Aquilo é comum para você. E você acredita que aquela lagarta, aquele bichinho feinho, se transforma numa borboleta. Cara, o que uma borboleta tem a ver com uma lagarta? Nada. São espécies completamente diferentes. Para um cara, para um extraterrestre que vê uma lagartinha e de repente vê uma borboleta. Se você falar para ele assim, ó, está vendo? Essa lagarta vai se transformar numa borboleta. Você acha? Agora vamos olhar, por exemplo, um feto humano. Se você olhar um embrião, que tem uma cabeça desse tamanho, os bracinhos curtinhos, mas aquele embriãozinho totalmente deformado. Na Roberta bonita. Uma mulher maravilhosa assim. Você não tem dificuldade de acreditar que uma lagarta se transforma numa borboleta. Você não tem dificuldade de acreditar que um embriãozinho, um bichinho daquele completamente... Você viu. Porque você viu, porque faz parte do teu cotidiano, né? Agora, as espécies, elas se transformam. Estão aí os fósseis para nos provar isso. Estão aí estudos para nos provar isso. Está aí a própria Bíblia para nos provar isso. Que existia gigante, não existe mais. Existia homem peludo, não existe mais. As coisas que existiam no passado não existem mais. Espécies estão sendo extintas. Ou seja, o processo evolutivo continua existindo, né? Então, abra a tua mente, porque a evolução é algo real, é algo que existe e não contraria a Bíblia. Ótimo. Não contraria a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia, ela ratifica, ela testifica que a evolução existe. E isso não diminui os créditos de Deus. Entenda isso, pelo contrário. Deus, Ele trabalhou. Fica muito mais maravilhoso. Ele foi lapidando, Ele foi preparando as espécies para que chegasse onde chegamos hoje. Para que hoje nós tivéssemos esse mundo tão maravilhoso que nós temos e pessoas tão lindas e maravilhosas que nós Obrigada, temos. gente. Obrigada. Ó, e pra encerrar, pastor. Não, peraí. Opa! Deixa eu voltar naquilo que o Léo falou, que é importante que toda a comunicação de Deus, para a gente entender, isso foi através de parábolas, desde a fundação do mundo, como foi dito. Né? Então a gente precisa estar, você que gosta da Bíblia, que fez curso de teologia, é importante que a gente esteja aberto para entender parábolas. Quando Jesus diz, eu sou a porta, não, ele não era uma porta. Não. Eu sou a videira, não, ele não era a videira. Então, eu sou a água viva, não, ele não era a água viva. Então, tem muitas afirmações que a gente tem que entender que são parábolas. Você conhece um versículo que a Bíblia fala assim, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, lança-te no mar, e assim será. Amados, dá uma analisada em todos os montes que você conhece. O Itatiaia, o Everest, o Himalaia, os Andes, o Pirineus. E você pega todos os montes, todos eles estão no mesmo lugar. O professor de geografia não falou que antes ele estava aqui e de repente o Vitor, cheio de fé, foi testar a fé dele, ele olhou para o Pirineus e o Himalaia foi lá no mar, no Oceano Atlântico, e teve um tsunami e matou todo mundo. Imagina o Himalaia dentro do mar, meu Deus, que confusão daria. Os montes continuam no mesmo lugar. Será que não tem homens suficientes de fé para transportar montes para o mar? Deus não está interessado em transportar montes. Agora, né? Mas não tenta, não vai que você tem fé demais, né? Então, Deus não tem interesse em fazer um monte e cair no mar. Ele tem interesse na tua salvação. Né? Então, a fé é impossível sem fé agradar a Deus. Então é algo que a fé é muito importante, que a fé é poderosa, e isso não perde o sentido. Então é realmente parábolas que a gente tem que entender. Só para ratificar isso, eu creio que você acredita que o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol, certo? Espero que você acredite nisso, que o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol. Agora, na passagem de Josué, quando o povo de Israel estava prevalecendo, Josué dá uma ordem, fala assim: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol parou, diz a Bíblia. Você entendeu, eu também entendi. O pessoal
da época de Jesus também entendeu. Eles não sabiam que a Terra que girava em torno do Sol. Eles achavam que era o Sol que girava em torno da Terra. Então, Deus usou uma linguagem para que tanto aquele pessoal daquela época entendesse, quanto o pessoal de hoje entendesse. A Bíblia errou? Não. O Sol estava parado e a Terra que girava em torno do Sol. Mas quando Josué deu aquela ordem, a Terra que parou. Não foi o Sol, porque o Sol já estava parado. Então, o que eu quero que você entenda? Que Deus, ele usa linguagens para que tantos nós hoje entendamos, quanto as pessoas do passado entendam. Não é erro na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não erra. É uma linguagem, através de parábolas, para que todas as eras e todas as gerações entendessem. Tem gente hoje que acha que a Terra é plana, né, gente? Agora a gente precisa falar disso hoje, né? A gente Não. fala disso no outro momento. Porque Já vai dar uma overdose. Aí não vai dar. Aí nós vamos ser lixados aqui para essa política. Vamos ser queimados vivos, como te dá. Ó, e para finalizar, pastor, o senhor tem um livro, né? O senhor escreveu um livro sobre isso, que nunca foi publicado, não é? Vai ser? Fala pra gente desse livro. Roberto, É esse aqui que tá aqui? é uma parte dele, ele vai ficar um pouco mais grosso. Tá que esse. vendo, gente? Eu tenho acesso a vocês, não já. É um livro que faz muitos anos que está escrito e parado na gaveta, porque eu não queria, fiquei com medo de ser queimado na praça pública, que nem Galileu de ser preso, né? E eu sei que causa muita polêmica, porque tem gente muito fechada, preconceitos, e ele viu a Eva daquele jeito, branquinha, loirinha, cabelo bonito, e tem essa concepção. E de repente o livro fala que ela era peluda, vai causar uma revolução. Então eu deixei na gaveta há muito tempo, mas meus filhos... Faz mais ou menos quantos anos que o senhor escreveu? Faz uns 10 anos, né? Uns 10 anos mais ou menos, né? Então eu resolvi tirar da gaveta e nós estamos melhorando com as informações científicas que nós temos, e eu acho que mais um mês nós estamos mandando para a editora. Vai causar problema, mas... Vai nada. Gente, então assim, eu li, tá, esse livro na época que o pastor escreveu ele, eu li, isso me abriu muito a mente, é uma leitura muito gostosa, e que bom que vai ainda melhorar ainda mais, né? Então, fiquem esperando, esperem que esse livro realmente é assim, vocês vão amar ler, né? Tanto o pessoal que acredita, quanto não cientista, o pessoal dos cristãos. E é isso, gente. Deixa eu só finalizar. Não, para despedir. Ó, Deus, ele não estava interessado em nos fazer saber como ele criou todas as coisas. Não. Se você pegar o não temas, tem 366 vezes escrito na Bíblia não temas. Por quê? Porque para Deus era importante nós entendermos que a gente não precisava temer, porque Ele cuida da gente. Exato. Existem vários textos falando a respeito de dinheiro na Bíblia, de demônios, de salvação. Isso aí realmente é importante para Deus. Deus quer te salvar, Deus quer que você seja salvo, Deus quer que a tua família, Deus quer te proteger, Deus quer cuidar de você, e isso é importante. O jeito com que Ele criou todas as coisas, Ele não nos quis fazer saber. Sabe por quê? Porque tem uma página na Bíblia só que fala a respeito da criação. Mas, por que existe esse debate? Porque muita gente ignorante mete o pau na ciência. Muita gente fala que a ciência é do capeta, muita gente fala que não existiu evolução e tem a mente fechada. Então, para evitar, porque assim, o que acontece? O teu filho vai estudar e os professores vão falar para ele que existe evolução, que as espécies estão sendo extintas, que as espécies estão sendo mudadas, e ele vai falar o quê? Não, eu aprendi que não existe, que o mundo tem só 6.000 anos. Não, é ignorância. Sabe? Então, nós precisamos abrir a nossa mente. Então, esse debate só está existindo, esse livro só está sendo lançado para que não aconteça de que seja difundido essa falsa verdade de que evolução não existe, de que a ciência é do capeta e tudo mais. Agora, Deus não quis nos fazer saber. Não era importante para Deus saber se foi através de 1000 anos,
1 milhão de anos, se foi através da evolução, se foi só com ele falar, ó, seja criado, se ele pegou um barrinho, fez o homem ali Eu e amo formou quanto Deus é o misterioso, homem. né? Ele não queria deixar claro como ele criou todas as coisas. A única coisa que ele queria que nós soubéssemos é que foi ele que criou todas Amém. as coisas. Amém. O método pelo qual ele usou não nos interessa. Amém. Pastor, o senhor queria deixar alguma palavra, alguma consideração final? Você não encerra, não tem mais coisa para falar. Meu Deus, então vamos. Mas nós precisamos encerrar, pai, senão fica muito longo. Vamos fazer depois, deixa um gostinho de quero mais pra gente fazer um segundo. Então tá bom, então vamos fazer parte 2. Roberta, mas você começou fazendo perguntas sobre o macaco, né? Se o homem veio do macaco, coisa assim. E é realmente complexo, não é difícil de responder se não entender mutação genética e árvore genealógica, coisa assim. Mas depois que foi descoberto o genoma humano, todo o mapeamento, nós sabemos hoje que tem um orangotango na África que ele tem 99% dos genes humanos. Olha. 99%. Então, só para preparar o teu pensamento para o próximo podcast. Isso aí, ó. Deixou no ar, hein, Vitão? Gostei disso aí. Pessoal, agradeço muito vocês estarem com a gente até aqui. Espero que isso tenha agregado e que isso abra, né? Eu acho que isso é o princípio de uma grande evolução, né, no nosso pensamento. Então, que Deus te abençoe muito e que Ele abra realmente teu coração, a tua mente, teu espírito, para que você entenda que Ele é muito maior, ainda muito maior do que a gente imaginava depois desse podcast, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, obrigada, pessoal. E por favor, não me queime na fogueira. Gente, nós tudo aqui, né? Beijo e até a próxima. A gente tá prometendo parte 2 pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.